Glória a Deus. Lucas 15, a partir do versículo 11. Joga o texto aí pra gente, por favor. Aleluia. Deus é bom demais, gente. Amém? Tem dia que dá vontade de ficar com Ele amanhã, à tarde, o tempo todo. Glória a Deus. Essa versão minha aqui está um pouco confusa. Eu vou ler essa para vocês. Talvez. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. Versículo 21. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e a vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Respondeu-lhe este: chegou o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e instava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Senhor, nos dá sabedoria. Meu lindão, que a tua graça, o teu amor, misericórdia sejam sobre nós, que possamos ministrar a tua palavra com simplicidade e clareza, e que cada vez mais o teu povo, Deus, que tem sede, que tem fome do Senhor, possa se saciar, Deus, daquilo que existe na tua palavra. Aleluia. Pessoal, o poder de uma escolha. Não sei se só eu, mas eu acredito que talvez vou ser muito otimista. Talvez 5% aqui nunca cometeu um erro. Eu fui otimista demais, né, querido? Todo mundo aqui já errou. Todo mundo aqui já escolheu errado. Amém? Todo mundo aqui já pôs o dedo aonde não era para colocar. Todo mundo aqui já falou quando era para ficar calado. Todo mundo aqui já baixou a cabeça quando era para ficar com ela levantada. E todo mundo aqui já levantou a voz quando era para ficar em silêncio. O mundo ele é cheio de escolhas. O mundo é cheio de escolhas positivas. O mundo é cheio de escolhas negativas.
Mas eu ainda insisto em dizer que da criação de Deus, os que mais escolhem errado somos nós. Se eu estivesse na clínica, na comunidade terapêutica, eu ia escutar assim: identifico. Os que mais escolhem errado somos nós. Porque nós escolhemos segundo aquilo que nós queremos. Nós não escolhemos segundo o propósito pelo qual nós fomos chamados. Eu vou citar algumas coisas de uma outra ministração, mas que encaixa com isso que eu vou falar. Você já percebeu que Deus criou o céu e Deus criou a terra? Deus criou tudo e tudo continua fazendo tudo que Deus mandou desde o princípio. Eu falei sobre isso até no acampamento. Deus falou assim: então vou criar um grande luzeiro que vai ser o sol e ele vai reger o dia. Você já viu meia-noite, tanto da noite, o sol começar a sair? Só no eclipse, né, irmão? Que você viu uma loucura ali, um negócio misturado. Você já viu o sol aparecer durante o dia? Ou a lua temar em permanecer, o sol aparecer durante a noite, ou a lua temar em continuar durante o dia? Tem dia que ela fica ali, mas devagar ela vai saindo. E Deus falou assim com os oceanos: vocês vão produzir, os animais aí, ó, marítimos, vai continuar produzindo. Você percebe que eles continuaram produzindo? Não para, querido. E Deus falou para as aves dos céus também multiplicar, e continua multiplicando. E Deus falou para a terra: ó, você vai produzir a erva, você vai produzir as plantas e tudo, as florestas, do que existe, e continua produzindo. Nada parou de fazer o propósito. O único propósito que o homem continua cumprindo sem errar é multiplicar, né? Ser fecundo e multiplicar. Que ultimamente nunca vi, né, irmão? Só nos últimos 2 anos, só no ano que a Radassa nasceu, mas foi uma enxurrada de menino. E dá o carnaval, parece que o povo cumpre o propósito mais ainda, né? Tanto de menino que nasce depois de 9 meses no carnaval. O único propósito que o homem continua cumprindo com dedicação é multiplicar, encher a terra. Deus falou tanta coisa para o homem, mas o homem só escolheu aquilo que era agradável aos teus olhos. Deus mostrou as árvores do conhecimento do bem e do mal e da vida, mas o homem temou e escolheu o que era agradável aos teus olhos e escolheu a árvore da vida, o fruto que estava naquela árvore. Escolhas. Eu falo porque hoje eu tenho 30 anos e eu olho para trás assim para a minha vida e eu penso assim: gente, podia tanto ser, eu sou psicólogo, mas eu podia tanto ser médico, podia tanto ser dentista, eu acho que eu dava certo para ser arquiteto. Eu começo a pensar tanta coisa e eu não estou falando que é tarde para recomeçar. Talvez eu possa recomeçar, mas ficou mais difícil para mim hoje do que antigamente. Porque eu sou casado, eu tenho uma filha, eu já tenho a minha profissão. Então se eu for começar, eu vou ter que recomeçar do zero. Recomeçar do zero. Existem escolhas que a gente faz, elas não voltam atrás. A gente não consegue mudar. Existem fatos que vão marcar a nossa vida eternamente. Tem algumas coisas que você toca que nunca mais elas vão ser da mesma maneira. Existem pessoas que passaram pela sua vida que nunca mais vão ser da mesma maneira que você. Eu falo porque eu tenho ex-namorada. Nunca mais é a mesma coisa. Umas melhoram, outras pioram. Mas não muda, não é a mesma coisa. O carro que bateu, quem já mexeu com o carro e vendeu o carro, você sabe. Bateu uma vez não é a mesma coisa. Você vai vender, se for um cara que tiver um olho atento, ele vai falar assim: esse carro aqui já foi batido. Esse carro já fundiu o motor. Esse caminhão não está normal. Tudo muda porque a gente escolhe. E o jovem rico? O jovem rico, ele teve algumas escolhas erradas que têm consequências evidentes. A primeira escolha errada do jovem rico foi pedir a herança. Porque como eu posso requerer uma herança se aquele que
tem a propriedade que vai ficar para mim ainda está vivo. Uma escolha de pedir herança é a mesma coisa de queimar etapas na nossa vida. Pedir a herança significa você ir diante de uma fase da sua vida, você pulou a fase. Você deixou para trás, você queimou uma etapa. Quer um exemplo nítido? Eu vou usar a minha vida. O meu pai falava assim comigo: Nelson, você quer casar? Pode casar. Mas eu vou te explicar umas coisas. Você está novo para casar. Você não sabe o preço de um saco de açúcar. Você não sabe o preço de um botijão de gás. Você não sabe o preço de uma máquina de lavar. E nem da água. Você vai casar, eu e sua mãe, nós vamos te apoiar. Minha mãe virou para mim um dia e falou assim, ó: depois que casar, você vai passar da porta, não volta não. Vai seguir sua vida. Minha mãe é dessas. Eu falei: não, pai, eu vou casar e vai ser bênção. E realmente foi bênção, é bênção meu casamento. Mas eu virei para minha mãe: escolha de não... Guarda, não fala não, fica calado. É melhor, filho é melhor calado do que conversando. Eu virei e falei assim: mãe, se depender de mim, eu caso, eu não volto mais para a casa da senhora. Enchi o peito e saí casado. Fica mais calado. Se é igual o pastor Nelson que conversa demais, fica mais calado. Porque às vezes quem fala demais, geralmente também é orgulhoso demais. E é difícil voltar na nossa palavra. Passa uns anos depois do meu casamento, eu venho para o Brasil, depois que eu morei no Quênia. Eu chego aqui, a Jéssica engravida. E aí, reunindo com os pastores, nós decidimos que não seria bom voltar para o Quênia. Ué, mas se eu não voltar, eu não tenho casa, eu não tenho cama, eu não tenho nada. Para onde eu fui? Você lembra do Chaves? Volta o cão arrependido? E eu voltando para a casa da mamãe. Eu fui um cara tão abençoado que o Espírito Santo já tinha quebrantado o coração do meu pai, porque antes de voltar para o Brasil, ele já tinha arrumado uma cama num quarto, um guarda-roupa, e a minha mãe que falava para mim assim, ó: não adianta não, se sair não volta. Ela veio: ó, esse aqui é seu quarto, se você quiser ficar um tempo aqui, você pode ficar quietinho. Então ela nem jogou na minha cara que eu tive que voltar para dentro. Querido, mas por mais que os meus pais são bênçãos, são uma maravilha na minha vida, pensa nos 6 meses mais difíceis do meu casamento e da minha vida. Porque eu tive que retroceder. Pedir herança é queimar uma etapa. Pedir herança é você ser tão apressado e querer tanto aquilo, querer tanto o próximo passo, que você assume, você decide abraçar o risco. E abraçar o risco é extremamente perigoso. Veja o exemplo que nós temos do apóstolo Pedro. Jesus, ele deixa bem claro: olha, Pedro, você vai me negar. E Pedro falou assim: eu não, eu estou pronto para te seguir até a morte. E Jesus falou: Pedro, não fala isso, porque antes do cantar do galo, do terceiro cantar, você vai me negar, e vai ser 3 vezes. Primeira escolha: fechar nossa boca. Já viram aquele ditado assim, ó? Alguém ali não fechou a boca, né? Escutaram o barulho. Já viu aquele ditado assim, ó? Quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Em boca fechada não entra mosca. Eu não preciso prometer nada, mas se eu prometer eu tenho que cumprir. Essa é a nossa dificuldade. O jovem rico, ele queimou a etapa. Ele falou assim: eu quero a herança. Nas coisas de Deus, como seria queimar a etapa? Queimar a etapa nas coisas de Deus seria você falar assim: não, mas eu já estou bom, agora eu já resisto, eu consigo vencer qualquer pecado, agora não pode deixar vir para cima, que agora eu estou espiritual, agora eu consigo vencer, não importa o que vai vir contra a minha vida, porque eu vou conseguir superar. Esse fim de semana passado eu tive uma quebrada de perna. O Espírito Santo falou bem assim para mim: você não entendeu nada, não conhece nada, e é melhor você abaixar a cabeça. Eu saí daqui para ir fazer uma pescaria lá no Varjão de Minas. Quem gosta de pescar aí, levanta a mão. Ei, bebê, você já está aí, mas você dorme. Fica duro. Então nós vamos pescar depois. Fui lá para o Varjão de Minas pescar.
Mas a pescaria não era o alvo principal, porque a gente também ia visitar um irmão que ficou internado na comunidade, o irmão Antônio, 54 anos, descobriu que tinha um câncer na próstata, nós fomos visitar ele. Quando nós chegamos lá para visitar o irmão Antônio, esse câncer dele, ele já tinha passado para os ossos, tinha uns 4 meses que eu não via ele. Quando eu cheguei na casa, uma casa simples, humilde, eu vi um senhor muito magro, careca, sentado no sofá, e um outro embrulhado numa cama. Eu olhei assim para aqueles dois, eu falei, gente, o Antônio só pode ser o que está deitado, embrulhado, porque ele era mais fortinho. Aquele senhor todo magrinho assim, careca na cama, no sofá, olhou para mim e falou assim, ô Nelson, você não está me reconhecendo não? Não precisa ficar com vergonha não. Quando eu olhei para ele, o líquido do corpo dele já estava nas pernas e no estômago. Enquanto eu fui na viagem, querido, no carro o tempo todo nós falávamos o seguinte, nós vamos chegar lá, nós vamos orar, e Deus vai fazer um milagre. Você já foi para uma obra com muita fé? Falou assim, eu vou chegar lá, eu vou pôr a mão e Deus vai fazer, em nome de Jesus, é esse que é o mandamento, nós vamos. E nós estamos escutando louvor e falando disso. Eu, seu Jair, ele tem 81 anos, e nós falando sobre o que Deus podia fazer um milagre. Só que quando eu cheguei lá, que eu fiquei sabendo que aquele senhor era o irmão Antônio, eu lembrei do ano de 2001, quando eu perdi a minha tia de 33 anos com um câncer nos ossos. E no dia que a minha tia faleceu no Hospital Santana, que a gente saiu de lá, eu fiquei lá com ela, a gente ficou lá praticamente uma semana. No dia que ela faleceu, todo o líquido do corpo dela estava nos pés e no estômago. Foi ali, vendo a minha tia sentada no lugar daquele homem, que a minha fé ficou abalada. Foi ali que aconteceu essa parte da herança aqui. Eu vi que saí para um canto, já sou muito emotivo, já fui chorar num canto. Falei, Deus, para mim, ele não dura uma semana, um mês. Me chamaram lá, pastor, vamos orar, né? Aí você fica apertado. Reuniu, oramos. Aí você dá vontade de fazer aquela oração assim, Deus, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor vai fazer o que o Senhor quer. Viemos embora. Terça-feira, segunda, né, que eu te falei, né? Segunda-feira, 1h da tarde, eu cheguei aqui domingo, segunda-feira, 1h da tarde, o irmão Antônio faleceu. Pedir a herança, querido, significa a gente falar para Deus que a gente é independente, não preciso do Senhor, eu vou seguir minha vida, eu não preciso. Afinal de contas, acabou o acampamento, o Transformers Camp, eu estou tão cheio, vou seguir. Afinal de contas, eu já fui no culto de quinta-feira, eu já estou tão cheio, eu já tenho a minha porção diária, eu não preciso. Para que ler Bíblia todo dia? Porque eu já conheço a parábola do jovem rico, então eu já tenho a herança, eu não preciso ler novamente. Pedir a herança de maneira espiritual significa você falar para Deus que você não precisa mais, que você é livre. O primeiro erro dele, a primeira escolha errada, pediu herança. A segunda escolha errada, saiu da casa. Ele não só pôs a mão na herança, mas ele saiu da casa. Acontece muito com a gente. Depois que a gente cria uma asinha, né? Uma independência, a gente começa a sair. A gente começa a explorar o ambiente à nossa volta. A gente começa a dar margem. A gente lembra que o diabo, ele é o nosso adversário, que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando alguém para tragar. Aí a gente fala, mas se eu ir até aqui não faz diferença, né? Porque o diabo está à nossa volta, mas de repente se eu chegar um pouquinho mais para o lado, só para mim conseguir ver do outro lado do muro, não importa. Só que quando a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, a Bíblia não especifica qual que é o raio de ação que o inimigo tem sobre as nossas vidas. Por isso, ter a herança nas mãos e sair da casa representa você dar um passo além das pernas. Você dá um passo além das pernas, você vai falar o seguinte, não, eu consigo, eu posso, eu
eu faço. O meu pastor me deu orientação de não, mas eu vou, eu estou com desejo. O meu líder me deu uma direção para fazer de outra maneira, mas não importa, eu consigo. Eu não estou sentindo paz, mas eu vou fazer esse negócio assim mesmo. Sair da casa é você deixar bem claro que você cansou daquilo. Tem pessoas hoje que elas vêm na igreja, elas vêm na comunidade, elas podem até não falar, mas a impressão que dá é que elas já se acostumaram com a glória de Deus. Elas já se acostumaram com a presença de Deus. Aí essas pessoas, elas passam a sair da casa. E tem uma coisa muito séria que acontece com quem põe a mão na herança e com quem sai da casa. Foi a terceira escolha do filho pródigo. Quem põe a mão na herança e sai da casa, geralmente desperdiça. Ele gastou com tudo que existia. Gastou com mulheres, gastou com bebedices, gastou com drogas, por exemplo, com festas. Talvez ele gastou até com doações. Por que ele gastou? Porque ele tinha a mão na herança. Desperdiçar é queimar a nossa energia. Desperdiçar é dispor daquilo que nós temos, mas que de certa maneira não é nosso. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Como você tem agido com aquilo que você tem pegado da presença de Deus? Como você tem agido com aquilo que um dia Ele depositou na sua vida? Que Ele falou assim: filho, isso é seu. Porque Ele faz mais ou menos assim, quer ver? Alexandre, vem aqui. Ele olha assim para a pessoa e ele fala assim: ó, tá aqui, ó. Eu vou entregar para ele, abre a mão. Isso aqui, eu estou te dando um talento, um dom para liderança. Ele entrega. Aí quando ele entrega, ele não quer que a gente fique assim, ó, preso. Ele fala assim, ó, vai. Mas enquanto você está andando, ele está falando o seguinte: mas guarda o talento, multiplica o talento, utiliza do talento, ministra o talento, faz de tudo com o talento, só não desperdiça o meu talento. E Deus, Ele ministrou na minha vida da mesma maneira que Ele ministrou na sua vida. Quantos de nós temos dons? Quantos de nós não entendemos a construção de vida que foi trilhada, assim como que a nossa vida foi trilhada? Eu te dou um exemplo, porque depois da minha conversão, eu entendi a minha vida toda, desde o princípio, eu entendi tudo na minha vida. Eu lembro, colégio já no Presidente Olegário, pré-escola do Presidente Olegário. Precisava de um rapaz, de um menino de 6 anos de idade, para fazer o juramento. Quem aqui é da época dos juramentos na escola? Levanta a mão. Eu já fiz juramento. Precisava de um rapaz. Geralmente quando precisa falar em público, tem umas meninas que já pulam na frente, né? Era 2. E eu dei um passo para frente. Eu lembro como se fosse hoje. Primeira vez que eu falei em público. Aí ensinaram um juramento, a gente colocava a mão aqui e ficava assim. Aí você tinha que decorar aquele juramento e falando. Com o tempo eu fui percebendo que para mim, numa sala de aula, para apresentar um trabalho, não fazia diferença. Não fazia diferença se fosse falar para tanto, não entendi aquilo. Deus foi dando um talento pessoal e individual para comunicação. E hoje a gente pode ministrar a palavra. Já viu aquele menininho que no começo ele está começando a alfabetizar? Antes de aprender a alfabetizar, ele já aprende a contar, ele já aprende a fazer cálculo. Esse menino tem um talento. Ele tem uma inteligência. A psicologia chama de inteligências múltiplas. Já viu aquela criança que antes de falar ele já pega um violãozinho, já começa a mexer, já começa a bater nas coisas? Tem um talento. O talento da Radassa é o talento do tagarelismo, do pai dela. Ela conversa demais. É o mesmo do Bebete. A Radassa agora está na fase do que isso? Que isso? Que isso? Eu no supermercado,
Supermercado com a minha filha é um pesadelo, porque o tanto de coisa diferente tem. Ela, que isso, que isso, que isso? Entrei no banco esse dia, ela, que isso? Eu falei, bolsa, que isso? Seu sapato, que isso? Cabelo, quase que eu falei peruca na hora que ela contou com um rapaz. Tudo pra ela é que isso. Tô te falando, se você falar que eu não tô mentindo, pergunta a tia Dedé do Moranguinho, qual que é o apelido da Radassa lá? Que isso? Na hora que eu chego a Radassa, a Dedé fala lá, que isso, chegou. Quando ela não fala que isso, é abelhinha. Tudo pra Radassa é que isso. É um talento, de certa maneira. Depende de quem vai ficar com ela, né? Se um dia ela for passar o dia na sua casa, você vai falar, não, assim, não é talento, não. Mas eu estou te explicando o quê? A pessoa que tem a herança, a partir do momento que ela sai da casa, ela desperdiça o que ela tem. Você vai ver inúmeros casos de cantores, por exemplo, Elvis Presley. Começou a sua carreira, vamos colocar como carreira, começou a exercer o seu dom em igrejas, ministrando, mas ele saiu da casa. Depois que ele saiu da casa, ele desperdiçou o dom. Um abismo atrai um outro abismo. Ele acabou com a sua saúde, perdeu sua vida. Michael Jackson começou cantando na casa do Senhor. Com o tempo ele saiu da casa, amplificou de certa maneira o seu dom, mas com os objetivos errados. Desperdiçou o dom, perdeu a vida. E inúmeros outros, com dons diversos. Não estou falando é só cantar, tocar, não. Inúmeros líderes. Vou te dar um exemplo aqui para você ficar chocado. Pensa comigo o que um alemão chamado Adolf Hitler teria feito no mundo se ele tivesse o seu coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. Um cara que convenceu uma nação a matar mais de 6 milhões de pessoas por uma ideologia totalmente desumana de um ser humano que teria privilégios ou seria melhor que os outros. O mesmo sol que nasceu para Hitler foi o mesmo sol que nasceu para Jesus. A diferença foram as escolhas. A diferença são as escolhas. Quer trazer para o nosso contexto diário, sem falar de nada espiritual? Amanhã é sexta-feira. Amanhã vai ter um jovem de 17 anos, por exemplo, que ele vai escolher não sair para a rua durante o fim de semana, para uma festa. Ele vai escolher ficar em casa estudando porque ele está almejando o vestibular de medicina do fim do ano. E vai ter um amanhã que vai falar, não, mas o vestibular é no fim do ano, então eu posso aproveitar o sábado e domingo, porque afinal de contas, para o fim do ano falta muito. E no final de toda essa trajetória, você vai perceber que um deles pegou o talento e literalmente ficou dentro de casa com o talento. O outro pegou o seu talento, saiu para fora. Quando ele sai para fora, ele desperdiça. Ele desperdiça. O jovem rico, ele fez tudo isso. O pai chega a cogitar e a comparar ele, falar para o irmão o seguinte: olha, vamos nos alegrar porque o seu irmão estava morto. Porque quem põe a mão na herança e sai, é a mesma coisa de ter morrido. Porque a amizade com o mundo é inimizade diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, para você ver o jeito que isso é sério. Nós estávamos ali, não sei se o Alex, você conhece ali, ou mais alguém, em Goiânia, aquela feira que tem na rodoviária? Um dia a gente estava na feira de Goiânia, na rodoviária, eu e o Jefferson, um amigo meu que mora lá em Juazeiro do Norte. E aí tinha um pessoal lá vendendo calça jeans. E os caras gritavam, olha a calça jeans e não sei o que, e vendia a calça jeans, e parava a mulher na rua, e parava o povo que tinha aquela sacola de compra, e falava, vamos comprar. Eu falei assim pro Jefferson, ô Jefferson, eu aposto que nós dois conseguimos vender mais calça jeans que esse camarada. Aí o Jefferson foi e começou a rir, eu cheguei perto dos caras e falei, não, eu tenho certeza, Jefferson, que a gente vende mais calça jeans que esses dois aqui. Aí o cara falou assim, ah, mas você não vende mesmo, se você vender você pode escolher uma. Missionário gosta de oferta. Eu falei, eu vou vender calça jeans.
Subi, querido, subi na banca, vesti uma calça jeans, pus uma outra na cabeça, comecei a rodar uma e gritar e tanto. A calça era, por exemplo, R$10, eu falava promoção, 2 por 20. 2 por 20, já vinha um povo de um lado, um povo do outro. O gesto já ia atrás das mulheres com sacola azul. Você tá perdendo a promoção ali, ó. O cara ficou maluco, o cara tá vendendo tudo. As mulheres já vinham, nós ia vendendo calça, vendendo calça, vendendo calça. Eu e o gesto, cada um voltou com uma calça jeans. Querido, é um dom para comunicação, para palhaçada de vez em quando também. Eu podia ser vendedor de calça jeans, eu podia vender consórcio de funerária. Trabalhei, você pode parar lá na Ousadia Boutique e perguntar a Daniela sobre o Nelson. Trabalhei de vendedor lá, ué. Vendia tudo. Você saia de lá parecendo que você era uma centopeia, tanto tênis que você ia comprar na minha mão. Agora eu posso usar o dom que Deus me deu para o que eu quiser. Posso usar para o que eu quiser. Não que seja errado eu trabalhar como vendedor. Não que seja errado. Mas eu estou te falando sobre a aplicação do seu dom. A aplicação diária do seu dom. Pastor, eu não sou bom para falar. Criatura, eu não estou te falando de falar. Eu estou falando sobre dom. Averigua, pega a sua vida, faz uma autoanálise. Você foi chamado para um propósito. Tem pessoas que não falam nada na célula. Tem pessoas que ficam caladas a célula toda. Mas é um excelente anfitrião. Tem pessoa da comunidade que é difícil tirar a célula da casa dela. Porque quando chega a pessoa nova, ele já chega, seja bem-vindo, e dá um abraço e já leva a pessoa para dentro. E já traz uma bacia com pão de queijo, café e suco. O povo vai para a célula e fala assim, se a célula sair da casa de fulano, eu não volto não. Quando multiplica, você tem trabalho para mandar o povo para outro lugar. Dom não necessariamente é só aquilo que você vê. Vou te dar um exemplo prático dos nossos dia a dia. O Gabriel está ali. Não, Gabriel, tem que falar da sua vida, irmão. Irmãos, o que é esse Gabriel na intercessão? Eu não estou puxando saco, não. Estou falando de um jovem que todos os dias ele chega aqui, mais cedo, ora, geralmente uma hora antes ele está aqui no culto orando, passa por todas essas cadeiras aqui orando, tem alguma coisa no chão, ele pega, vai ali e joga no lixo. Teve um acampamento, ele podia ficar só por conta de divertir, pagou e foi para lá, e todo dia intercedendo. Isso é um dom, é um talento, mas não pode sair da casa. Quem sai com a herança da casa desperdiça. E quem desperdiça tem uma dificuldade muito grande em conquistar novamente. Eu te falo porque eu tenho inúmeros amigos desviados. Eu te falo porque tem amigos que começaram muito bem, infinitamente melhor do que eu comecei. E hoje eles têm uma dificuldade muito grande para retomar. E eu estou te falando, não é dificuldade para voltar a exercer o dom, não. É dificuldade para voltar a frequentar uma igreja. Ser membro de igreja. Dificuldade para isso. Por isso nós temos que estar atentos. Mas se existem escolhas erradas, existe também escolha certa. Para cada escolha errada na nossa vida, você também tem a possibilidade de acertar. A primeira escolha certa desse jovem foi se arrepender. Não importa o que você já fez, ainda há tempo para fazer uma escolha certa. Ele lembrou de tudo, ele falou o seguinte: peraí, mas na casa do meu pai os empregados estão comendo com fartura, e eu que sou filho estou aqui com desejo de me alimentar das bolotas dos porcos. Eu vou voltar para trás. Eu vou retroceder, eu vou voltar e escolher o caminho certo. O caminho do arrependimento é o caminho mais difícil que um cristão pode executar na sua vida. O caminho do arrependimento é o caminho mais difícil porque ele é o caminho também da vergonha. Um dos lugares que mais tem pecado nas igrejas do Brasil
é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O lugar que mais tem pecado nas igrejas do Brasil é isso aqui, ó. Instrumento, microfone. Sabe por que é difícil voltar? Porque a pessoa que, ela às vezes até arrepende, mas ela fala o seguinte: mas o que vão pensar de mim? Tanto tempo eu tocando essa bateria, eu estou no pecado. Estou falando é de você não, viu, que é? Vigia. Tanto tempo eu pregando e eu estou no pecado. A pessoa fala: nossa, quando eu falar vai ser um escândalo, nunca mais eu prego, nunca mais eu toco. É difícil mesmo. O caminho de arrependimento é caminho de vergonha. Porque a gente foi e pecou sem vergonha nenhuma. Então no caminho de volta a pessoa arrepende. Você já pediu perdão para alguém na sua vida? Foi difícil? É mais ou menos assim o caminho de volta. Você já pediu perdão para alguém estando certo? Esse é o caminho de volta. Você está certo, mas você chega assim: oh, me perdoa, sabe, não sei o que pode ter acontecido, mas se eu te fiz pecar, me perdoa pelo jeito que eu te tratei, me perdoa por ter te difamado, me perdoa por ter levantado falso testemunho, me perdoa por isso. O caminho de volta. Você viu como que ele voltou? Já sei, chega lá, eu vou falar assim com meu pai, desse jeito. Ele voltou o caminho pensando como seria. Eu arrisco a dizer, e sem medo de errar, essa foi a viagem mais longa que esse menino teve na vida dele. Mais longa. Mais difícil. Eu tenho um amigo que na época da MCM, enquanto ele fazia escola de missões, ele cometeu um pecado. Pecado não tem tamanho, mas no medidor dos homens, um pecado grave. E o pai dele andou mais de 1000 quilômetros para ir lá buscar ele. O pai dele era o pastor dele. Quando o pai dele chegou lá para buscar, os diretores da escola já contaram tudo para o pai dele. Diz ele que na hora que ele olhou para o olho do pai dele, que ele viu o pai dele chorando, ele abaixou a cabeça. Entrou no carro. Andou 1000 quilômetros com o pai. Sem trocar uma palavra com o pai. E só vendo o pai chorando. Caminho de volta. É difícil. O caminho de volta é dolorido porque ele nos expõe. Eu falo que às vezes você vai ter que chegar na pessoa e falar desse jeito assim: ó, vou te pedir perdão porque a vida toda eu fui um pilantra com você. Às vezes você vai ter que chegar na pessoa que está do seu lado: ó, vou te pedir perdão porque a vida toda eu fui um infiel. Vou te pedir perdão porque a vida toda eu fui orgulhoso. Eu tenho certeza que você não vai esquecer os passos que vão te levar até essa pessoa. Mas teve um dia que o Espírito Santo ele falou comigo assim: a vergonha, ela é momentânea, mas a glória, ela é eterna. Não importa. Depois que você recebe os frutos de arrependimento, a paz que o Espírito Santo traz sobre a sua vida, aleluia, é uma paz que excede todo entendimento. Você percebe que aquele pecado que te atormentava, ele já não é tão grande mais. Você já consegue olhar para ele de cima para baixo. Aquilo que parecia que te engolir, você já consegue olhar para ele de cima para baixo. O primeiro acerto desse jovem, a primeira escolha correta, arrependimento. Acompanhando a ótica das escolhas erradas, a segunda, voltar para casa. Não basta arrepender, tem que fazer o caminho de volta. Passa a mão assim no rosto. Tem que dar a cara a tapa. Tem que se humilhar. Arrependimento e humilhação. Tem que fazer igual Pedro. Negar, mas depois voltar. Arrepender é difícil, querido, mas voltar é mais difícil ainda. Segunda escolha correta, voltar para casa.
difícil, sabe por quê? Quando você volta para casa, você fica mais ou menos igual o jovem rico. Vou dar o exemplo, a alegoria da igreja. Pessoa volta, vem num culto, aí ela já vem com a cabeça baixa, né? Assim, nossa, mas depois de tanto tempo, todo mundo viu minhas fotos no Facebook, nossa, todo mundo viu meu Instagram, nossa, só lá pra você ver, o dono da loja é da igreja, aquela menina é da igreja, o fulano é da igreja, nossa, mas voltar logo para a igreja do pastor Emerson, é o pastor Emerson. Aí a pessoa vê de longe assim, fica igual o jovem rico, olhando o pai de longe, né? E pensando, como que eu faço? Aí você chega, a irmã já te dá um abraço, o outro já pega na sua mão. Aí você vai sentando, e geralmente você vai e já senta lá na... né? Mas na hora que o culto acabar, você já cai dentro do carro. Só que são monstros que ficam na nossa mente que não existem. O diabo quer de todas as maneiras nos cegar e mostrar pra gente que a gente não vai ser aceito, e mostrar pra gente que a gente vai ser rejeitado, mostrar que naquela situação nós vamos ser humilhados e feridos. Mas é uma situação que não existe, porque quando eu utilizo o terceiro acerto, que é pedir perdão, e nesse caso da igreja, eu não estou falando para as pessoas, mas para Deus, se você errou, você começa a perceber que a atitude de Deus é totalmente emparelhada com a atitude do pai do jovem rico. Não interessa quantas vezes você pecou, não interessa quantos abismos te puxaram, não interessa o tamanho do seu pecado no grau humano, Deus sempre vai estar olhando para você como o pai do jovem rico, com a sandália para pôr nos teus pés, com vestes para colocar sobre você e com um anel para pôr no seu dedo. Deus sempre vai olhar assim para você, porque afinal de contas a Bíblia nos garante que quando um pecador se arrepende, aleluia, há uma festa no céu. A Bíblia não me garante que quando o pecador se arrepende pela primeira vez, a Bíblia está falando que quando ele se arrepende continuamente, arrependeu hoje, arrependeu amanhã, arrependeu depois, arrependeu na outra semana, sempre haverá festa no céu. A vida com Deus não é uma guilhotina que você pecou e está excluso da salvação. Ser cristão é entender que você pode pecar todos os dias, mas Deus é fiel e justo para te perdoar, desde que você tenha de fato um coração contrito e arrependido. É assim que funciona. Não vá acreditando que você converteu, começou a mudar a sua vida e que agora acabou, não vai ter problema. Vai ter problema, vai ter tentação, vai ter tudo. Todo ano no carnaval tem Transformers Camp, e todo ano, glória a Deus pelos jovens de João Pinheiro, todo ano tem aquela turminha que vai no acampamento só para dar trabalho, e que faz eu ou o pastor Leandro ficar acordado até 5 horas da manhã para eles entenderem que acampamento não é lugar para beijo na boca. Acampamento não é lugar para brincar de esconde-esconde. 5 horas da manhã os caras andando desse jeito assim, ó, abaixa, rasteja debaixo do carro, dá uma cambalhota. Você fala assim, meu Deus, o que é aquilo? É um filme do 007. Você chega lá, irmão, o que você está procurando aqui? Pastor, estou querendo banheiro. Irmão, está no último dia do acampamento, o banheiro é para lá, você está tomando banho todo dia. A cara não queima, é mente pra você, na sua cara. Eu acho que Deus olha para o pecador igual a gente olha para esses meninos, porque Deus fala o seguinte, tá bom, vou tentar mais uma vez, vou lá. Todo ano. É bênção. Se estiver ouvindo, que vá ano que vem também, para a gente brincar novamente, que foi legal esse ano. Olha para o camarada, ele faz assim, ó. Eu finjo que estou olhando para o outro lado, ele faz assim, ó. Eu dou um passo para trás, ele pula debaixo do balcão. Falei, gente, aquele menino ali, ele é um fugitivo. E só aproximando do alojamento feminino. Se fosse permitido no Brasil, a gente tinha que ter arma de choque. Aí naquelas arminhas assim, aquele bastãozinho, que aí na hora de assinar a ficha, a gente ia perguntar se a pessoa tinha problema de coração, que eu ia chegar igual ele também, só no 007. Na hora que ele tentasse se esconder, eu ia já dar um choque. Escolha errada, né, gente? Escolha errada. Quantos acampamentos que eu já participei na minha vida, eu não vou saber o que é aquilo que ele está procurando.
A escolha certa é voltar. É voltar. Esses dias eu comecei a pensar, gente. Tem alguns textos que eles ficam muito na nossa mente, mas vendo Pedro falando para Jesus assim, ó, para onde iremos se somente tu tem as palavras de vida eterna? Pedro era um cara que ele já tinha perdido tudo. Ele não tinha como retroceder. Ele não tinha como voltar mais. Fazer a escolha certa é igual um amigo meu que mora em Anápolis. Ele tem 26 anos. Estudou com a gente também. Esses dias eu conversando com ele no WhatsApp. Aí ele virou e falou assim, Nelson, tô com uma namorada, senhor. Mas ela não é muito crente, não. Ela começou a ir na igreja, eu achei que ela era de Deus, eu chamei ela para orar. Começamos a orar, na terceira semana ela falou comigo, ó, Deus me falou que nós vamos casar. E eu acreditei nela, mas ela está querendo casar antes do amém. Toda hora que eu fico 10 minutos sozinho com ela, ela está avançando o sinal. O que eu faço, Nelson? Termina com ela. Ele, não, mas assim de cara terminar, nós oramos. Falei, então não termina não, fala que vocês nunca tiveram nada, que a palavra dela não era de Deus. Aí ficou meio cismado, né? Vou contar para vocês aqui, livre de censura, amém? Se vocês acharem que não pode pôr no vídeo aí, você deleta. Aí ele me mandou outra mensagem, né? O Nelson, passei um aperto, me senti José. Falei, você sentiu José? O que aconteceu? Ué, saí com a menina, fui no cinema, voltei para casa com ela. Ela veio falando que estava apaixonada o tempo todo. De repente, na hora que parou o carro, ela fez igual aqueles lutadores, arrebentou os botões da blusa. Eu falei, o que você fez? Já pensei, meu Deus, está me ligando para pedir perdão, para me orar com ele. O que eu fiz? Falei que eu tinha que ir no banheiro. Desci, entrei para dentro e clamei misericórdia. Fiquei olhando pela janela até ela ir embora, mandei uma mensagem. Encerrei. A menina ligou o carro e foi embora. Falei, Deus, ainda bem que hoje em dia ainda tem 1 em 1 milhão, né? Mas tem hora que você vai ter que ter umas atitudes radicais. Tem hora que você vai ter que ter umas atitudes radicais. Ainda brinquei com ele, se o negócio estiver feio aí na sua cidade, se o povo começar a te difamar, se ela espalhar isso para todo mundo e o povo achar que você está no outro time, vem para João Pinheiro, ninguém te conhece, eu não vou contar para ninguém. Agora vocês já sabem, né? Se vier alguém de Anápolis aqui para João Pinheiro, está enrolado, não pode nem vir. Vou ligar para ele, vai para outro lugar também. Escolha certa, escolha errada, tem consequência, tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Eu passei 11 meses, quase 1 ano no Quênia. O dia que eu cheguei no país, eu falei, Deus, eu estou aqui sem restrição. Eu vou comer tudo que existir nesse negócio, eu não tenho medo de nada, se pode ser feito na água suja, pode ter mosquito em cima, eu vou comer igual os africanos. 11 meses, 9 de diarreia. Escolha. A Jéssica quase não passava mal, direto eu chegava em casa, ela, nossa, mas você está verde. Eu só lembrava das coisas que eu tinha comido. Uns ovos esquisitos, umas carnes esquisitas. Os negócios parecia que já estava mastigado. É, mais ou menos assim que eu ficava, com a cara, mais ou menos igual ela ali, ó. Essa cara. Escolha, é escolha. Quando você estiver colhendo o prejuízo, você tem que olhar para o espelho e falar assim, ó, fui eu que escolhi. As consequências, elas existem. As consequências do jovem rico, por mais que ele acertou, entenda que, por mais que ele acertou e errou, ele ainda teve consequência. Primeira consequência, gastou tudo. Saiu de casa, segunda consequência, teve que viver perto dos porcos. Terceira consequência, passou fome. Voltou para casa, mas perdeu tudo, viveu entre os porcos e passou fome. Não precisava passar por isso, mas escolheu errado.
vezes você vai olhar para a sua vida hoje, eu tenho certeza que existe uma coisa ou outra na sua vida que você vai falar o seguinte: eu não precisava passar por isso. Escolha. Você pode ir para a rua hoje, numa cidade grande, e pesquisar entre os moradores de rua. Vou jogar por baixo: 75% dos moradores de rua são desviados. Estou te falando do que eu já vivi ministrando na rua. É comum você ir ministrar para um caboclo e ele falar assim: não, meu tio é pastor, minha mãe é levita, meu pai é fundador da igreja tal, eu já fui pregador, eu já fui evangelista, eu já fui isso, eu já toquei. Quando você não vai pregar, que eles já conhecem a palavra, né? Quando você põe um louvor, que eles já não começam a cantar. Escolha errada, consequência. Usar uma palavra que nem sei se existe, né? Uma cavucada, sei lá como fala. Aí na mente, deve ter uma escolha que você arrepende, né, irmão? Deve ter alguma coisa que você já fez na vida que você arrepende. Está colhendo hoje? Não tem como não colher. Você vai continuar colhendo. Mas bola para frente, passa a escolher certo agora. Tem coisa que você vai colher o resto da vida, mas agora é a hora de passar a colher certo. Ele nunca mais vai esquecer que ele esteve entre os porcos, ele nunca mais vai esquecer que ele gastou tudo, mas ele ainda pode ter uma vida do lado do Pai. Você pode ficar de pé no seu lugar? O pessoal do louvor pode vir aqui à frente. Nós estamos encerrando, mas eu queria convidar você que está vivendo uma escolha errada, ou que já fez uma escolha errada na sua vida, você que já fez uma escolha errada em se afastar de Deus, ou em qualquer área da sua vida, eu queria que você viesse à frente para a gente orar. Talvez você está colhendo uma situação difícil na sua vida, talvez você está vivendo uma situação constrangedora, talvez por mais que você errou no passado, até os dias de hoje você colhe. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Talvez você olha para a sua escolha e fala assim: não tem como voltar atrás. Talvez nessa escolha você não pode voltar atrás, mas em Deus você pode voltar para a casa dele. Você pode de certa maneira se reconciliar. Nós temos que ser como aquele jovem rico que, quando voltou ao longe, viu seu pai de braços abertos. Talvez no coração daquele jovem ele nunca imaginava que o pai ia abrir os braços tão maior que o dele. Talvez no coração daquele jovem existia a dúvida: será que ele vai me aceitar? Será que ele vai me dar um lugar entre os servos? Será que ele vai permitir que eu sente à mesa? Será que um dia ele vai me chamar de filho? As nossas escolhas, elas têm consequências, positivas ou negativas. Mas hoje eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele está aqui. E Ele está como o pai daquele jovem, de braços abertos, com um anel para colocar no seu dedo, com sandálias para pôr nos seus pés. Você errou, arrependa. Sua escolha não foi a escolha certa, volte atrás. Se você precisa se envergonhar, se envergonhe. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se você precisa se ajoelhar, se ajoelhe. Se você tem desperdiçado aquilo que Deus colocou na sua mão, talvez a herança, você pegou a herança e saiu da casa. Talvez você já está no nível de desperdício da herança. Talvez você está desperdiçando a herança. Dia após dia a casa fica mais distante. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de buscar um alvo novo. Escolhas novas. Escolhas assertivas.
Comece aí no seu lugar a pedir perdão ao Senhor. Peça perdão. Quão grande, todos hão de ver, todos hão de ver. Se entregue. Entregue tudo. Entregue o seu caminho. Aonde você está, escolha certo. Você sabe o que está errado na sua vida. Você sabe o que precisa de mudança. Comece a pedir perdão ao Senhor. Busque um lugar de arrependimento. Ele está aqui para te ouvir. Ele conhece a sua causa do começo ao fim. Não é vergonha voltar, querido. Não é vergonha se arrepender. Não é vergonha pedir perdão. Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Peça perdão a Ele. Volte. Reconcilie com Ele. Volte, querido. Ele está às portas, Ele está às portas. Ele está te aguardando, Ele está te aguardando. Ele é digno. Eu cantarei, eu cantarei. Quão grande. Sobre todo o trono, sobre todo o trono. Eu cantarei. Volte, querido. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Volte pelo caminho, volte. Volte pelo caminho. Aleluia. Querido, é tempo de arrependimento. Não importa se a nossa escolha foi errada. Não importa se ela manchou um ano da nossa vida, ou se nós estamos marcados por toda a vida. De fato, nós homens erramos e vamos continuar errando. Alguns se precipitam nas suas escolhas. Outros falam demais. Alguns negligenciam a sua fé. Outros se esquecem do prazer que é estar na presença de Deus. Mas não importa o nosso erro. Ele nos olha de maneira semelhante. Não fique julgando a sua vida pelo seu pecado, porque nem Ele ousou julgar você dessa maneira.
Apenas arrependa. Busque o caminho de volta. Talvez você está envergonhado. Talvez você está ferido. Você não sabe como fazer. Peça perdão para Ele. Peça perdão para as pessoas que você feriu. Peça perdão para quem você caluniou. Peça perdão para as pessoas que você mentiu. Peça perdão para as pessoas que você magoou. Se você ainda acha que não precisa pedir perdão, mesmo você julgando estar certo, peça perdão estando certo. Os humilhados serão exaltados. Volte pelo caminho estreito. Volte pelo caminho que pode parecer de vergonha, mas é um caminho norteado de glória eterna. Somente aqueles que voltam, somente aqueles que se arrependem, contemplarão a face dEle. Quão grande é esse Deus! Grande em perdoar, grande em amor. Aleluia, aleluia. Quão grande, quão grande. Ele está aí te perdoando. Sinta a sandália nos seus pés. Sinta o anel no seu dedo. Sinta o perdão. Sinta o amor. Sinta o amor. Eu cantarei. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, aqui existem pessoas, meu lindão, que estão com o coração arrependido. Alguns estão com o coração arrependido porque as suas escolhas, Deus, resultaram em desperdício. As suas escolhas resultaram em sair da casa. Senhor, eles estão arrependidos e eu te peço, Senhor, se esse arrependimento é genuíno, vem como pai desse jovem, ministra o teu amor, Deus, ministra a tua compaixão, muda tudo. Se há dificuldade em liberar o perdão, Deus, ministra agora, Senhor, o desejo dessa pessoa perdoar e também o desejo em pedir perdão. Se há dificuldade em entender a situação da vida, ministra agora, Senhor, o entendimento pleno do Senhor que vem do céu, para que essa pessoa compreenda tudo que ela tem vivido. Existem certas situações, querido, que você está vivendo e elas não vão voltar mais atrás. Talvez você está pensando que isso vai ser um fardo pelo resto da sua vida. Eu quero declarar uma palavra de bênção sobre você de maneira profética. Ele é fiel e justo para transformar as maldições em bênçãos. Ele é fiel e justo para transformar a dificuldade naquilo que nos trará prazer. Ele é fiel e justo para nos perdoar, para mudar destinos, para mudar histórias. Aleluia, aleluia. Se há alguém, Deus, com dificuldade em qualquer uma dessas áreas, capacita essa pessoa. Capacita essa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar, querido? Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Determine sobre a sua vida, querido, em nome de Jesus, que se você quer fazer o caminho de volta, esse caminho de volta ele é difícil, mas eu quero te dizer que você vai conseguir, amém? Você vai voltar e se cumprirá na sua vida a palavra que nos garante que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você vai viver muito mais intensamente o seu amor em Jesus, amém? Se você tem que pedir perdão, querido, para alguém lá fora, aqui dentro, você quer esperar no culto de domingo, amém? Mas se você tem que pedir perdão para alguém, a minha dica para você: vá e peça. Não espera amanhã não. Se você tem que pedir perdão para Deus e você não conseguiu aqui, chegando na sua casa, peça esse perdão, amém? Erga suas mãos assim. Espírito Santo, que maravilha, que presença genuína, Senhor, aleluia. O Senhor nos leve em paz e em segurança, desfrutando de todo o amor que está em Cristo, Senhor. Que a graça que está presente nele, no Pai, seja sobre nós. Que as suas consolações, Espírito Santo, seja sobre mim e sobre cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Querido, vá em paz em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe ricamente, amém?